Bem-vindas ao nosso bate-papo. Muito obrigada a ambas por estarem aqui conosco. E eu vou começar convidando a Ana para compartilhar um pouco do movimento de Data for Good no mundo, o que você está acompanhando, o que está acontecendo, normalmente quais são os atores que se envolvem, para que quem está nos escutando possa entender um pouco mais, assim, mas como que isso ocorre, para quê, né? Uhum. Exatamente. E, em primeiro lugar, eu queria só fazer uma breve descrição. Portanto, eu sou uma mulher branca, estou hoje com um vestido verde, olhos e cabelo verde, castanho, e também é um prazer estar aqui hoje convosco. Portanto, hoje eu queria só dar uma pequena introdução do que é este ecossistema do Data for Good e, em particular, o que é que a Data Science for Social Good Portugal está a fazer neste âmbito. Data Science, o que é Data Science? Para mim, Data Science é como se fosse a Alexa, que toda a gente tem em casa, mas apenas das organizações. Portanto, se eu for, por exemplo, o governo de Brasília e quiser saber como otimizar os transportes públicos da cidade, eu simplesmente tenho que perguntar aos dados, sejam eles um Excel, MySQL ou outra base de dados, e eles vão me dar uma informação super precisa e quantitativa. Mas este movimento não começou inicialmente no setor social, começou sim no setor privado, com muitas empresas que nós conhecemos, criando oportunidade para o mesmo movimento aparecer no setor social. No entanto, aqui existiam muitos desafios, porque no setor social não existia expertise em data science, os dados eram muito incompletos e continuam hoje a ser bastante incompletos, e não existia uma comunidade. Estas organizações estavam isoladas da comunidade que hoje é conhecida como comunidade de dados. Então foi surgindo um ecossistema de vários intervenientes que foi colmatando estas necessidades. Portanto, já tínhamos o beneficiário que tinha um problema e depois começámos a ter vários organismos que tinham expertise em data science, outros que recolhiam dados que são complementares a resolver estes problemas sociais e, por fim, os agregadores. Se pensarmos, por exemplo, nos Data Experts, temos a DataKind, temos a Data Science for Social Good Foundation, que basicamente alocam voluntários a estas ONGs. Temos universidades, como o Alan Turing Institute, que alocam researchers a projetos de âmbito social, e temos profissionais de empresas, como por exemplo a Nielsen, que também que se voluntariam, mas em regime pro bono. E depois temos os coletores de dados, como por exemplo o Banco Mundial, o Facebook, que criam bases de dados que são reliable, portanto que são 100% confiáveis, com dados que podem ser utilizados não somente por ONGs, por uma organização, mas sim pelo cidadão comum, ou por organizações tão diversificadas como um hospital, ou uma ONG ou uma fundação. Portanto, aqui é um uso muito mais versátil. E, por fim, temos os agregadores. Os agregadores, temos aqui vários exemplos de como agregar a comunidade. Pode ser criando ferramentas ou soluções que podem ser usadas por várias organizações, é o que o Facebook faz, promovendo a discussão entre experts sobre questões sociais que têm de ser resolvidas nesta década, ou então criando comunidades online, que foi o caso da Data Science for Social Good Portugal. A Data Science for Social Good Portugal começou bem recentemente, começou em 2018. Nós começámos por ajudar ONGs em projetos de voluntariado. Mais recentemente, começámos então a tornar-nos estes coletores de dados, graças ao Covid, e por fim, criando esta comunidade através do Summit organizado no mês passado. E os projetos, eu só vou mencionar um ou dois. Tivemos um projeto que, por exemplo, com a Rotaract, que também existe aqui no Brasil, em que a Rotaract estava a angariar fundos para combater o cancro. E então a associação queria perceber qual era o perfil de voluntários que conseguiam recolher mais fundos
ou quais as autarquias que normalmente doavam mais dinheiro para estas causas. Para quê? Para que no ano seguinte eles conseguissem otimizar as operações de forma a recolher mais fundos. Portanto, escolher outros voluntários, escolher outras autarquias, entre mais. Depois, em relação ao Covid, o que nós fizemos foi criar uma base de dados nacional com dados que podiam ser utilizados por todos os que quisessem analisar dados, e esses foram utilizados tanto por jornalistas de dados, por pessoas que estavam a iniciar a carreira de cientistas de dados que criaram visualizações, ou mesmo análises preditivas, como as que vemos aqui no slide. E por fim, a nossa última iniciativa foi o Summit, do qual a Carol e o Tiago fizeram parte, onde reunimos então esta comunidade de organizações sociais, pesquisadores, profissionais de dados, e promovemos aqui o networking com o final de promover a colaboração entre todos estes intervenientes. Dito isto, queria passar então se calhar a palavra de volta à Carolina, mas já sabem, se quisermos contactar-nos, podem contactar para hello@dssg.pt. Obrigada, Ana, pela sua apresentação super didática e super bacana ver um pouco mais sobre esse movimento do Data for Good no mundo. Vou passar a palavra agora para a Dierê, para que ela possa se apresentar. E obrigada, Ana, por fazer a audiodescrição. A Dierê também, vou te pedir para fazer uma audiodescrição e falar um pouquinho da tua experiência também com Data for Good. E dali a gente vai partir para o bate-papo. Então, quem tiver perguntas, vai colocando no chat que eu vou trazer aqui, tá? Então, boa noite, pessoal. Um prazer imenso eu estar aqui de volta no festival, morrendo de saudade da galera aí do SGV, minha família amada. Atualmente eu estou morando em Portugal, então já faz 1 ano e meio, então faz bastante tempo que a gente não se vê, então é incrível eu poder estar aqui mesmo longe, participando com vocês desse momento que é o ponto alto aí do ano do Social Good, né? Então, fazendo a minha audiodescrição, então eu sou uma mulher branca, de cabelos encaracolados, castanhos claros, olhos castanhos, estou vestindo uma blusa preta, e tenho aqui ao meu fundo uma parede de tijolos de vidro e uma janela do lado esquerdo e uma samambaia, que é uma das minhas plantas preferidas aqui do lado direito. Então, para comentar com vocês um pouco da minha trajetória, então, como a Carol falou, eu trabalho com dados desde que eu me formei em estatística na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2000, mas, na verdade, eu brinco que eu comecei com a minha paixão pela estatística até mesmo antes de eu nascer, porque a minha mãe é estatística também, inclusive é uma das mentoras do laboratório de dados para o governo, que tá rolando aí, que hoje a gente viu a apresentação desses projetos, a Dinara Fernandes. Então, ela já me angariou aí essa paixão pela estatística, pelos dados, desde que eu estava na barriga dela, ouvindo as aulas de estatística que ela dava na universidade, né? Então, segui essa trajetória e quando eu me formei, eu já entrei na consultoria, né, em seguida, e fiz uma carreira sempre nessa área, então, levando inteligência analítica para projetos de gestão em grandes corporações, como a Carol comentou, e até que em 2014 eu entrei em contato com esse ambiente super rico que a gente tem, esse ecossistema de inovação social aí em Floripa, que é realmente maravilhoso e com muitas empresas, e eu conheci o Social Good, e aí eu comecei a entender, né, que, na verdade, a gente pode ter negócios que visam resultados muito além do resultado financeiro, né, que eles têm objetivos que vão muito mais para o crescimento, né, para o amadurecimento da nossa sociedade, para a gente construir um mundo muito melhor. E a partir dali, me apaixonei por essa área também e vi no Data for Good uma oportunidade de conectar esses dois amores, né, a estatística, o uso de dados para melhorar os resultados das empresas, e eu vi que isso podia ser utilizado também para a gente ampliar o nosso impacto, né? Então, me conectei ao SGB, comecei a trabalhar aí como mentora nas iniciativas do Social Good, e até que em 2017 a gente começou a construir um movimento Data for Good especialmente, né?
Nesse período, então, eu trabalhei, na verdade, com diferentes iniciativas dentro desse ecossistema, né, do Data for Good. Então, como a Ana comentou, a gente tem vários atores dentro desse ecossistema, e uma das formas de projetos, por exemplo, que a gente pode ter são coletivos, né, de cientistas de dados que resolvem por conta própria solucionar um determinado problema ou estudar mais a fundo o que as pessoas estão falando sobre algum tema, né? Então, em 2016, eu me juntei com mais um grupo independente de cientistas de dados, num coletivo que a gente chamou de Matrioska na época, e a gente fez uma pesquisa sobre o que as pessoas estavam falando nas redes sociais sobre empreendedorismo feminino e feminismo. Tá? Então, a gente coletou mais de 900 mil conversas, né, nas redes sociais. Depois de filtradas, a gente ficou com 50 mil. E a partir disso, a gente fez um mapeamento de quem eram as pessoas que falavam sobre isso. E na época, em 2016, eram basicamente usuários, né, pessoas físicas que falavam sobre o assunto, e quais que eram sentimentos mais atrelados, mais vinculados a esse tipo de conversas. E a gente tinha como hipótese inicialmente de que seriam mais palavras como luta, justiça, que estariam associados a empoderamento feminino, por exemplo, e no fim a gente viu que o que se relacionava mais eram sentimentos como justiça, como a gente tinha mais relacionado com igualdade, informação, voz, respeito, e a luta e a justiça acabavam sendo sentimentos, né, que eram bem menos associados do que a gente esperava. Então, foi super interessante a gente poder coletar informações para entender mais sobre algo que era a nossa curiosidade, como cientistas de dados mesmo, e depois entregar isso para a sociedade, esse mapeamento de saber o que está sendo falado sobre um determinado assunto. E desde então, comecei a trabalhar com o SGB, né, nessa empreitada de desenvolver um laboratório, né? Então a gente em 2018 construiu o primeiro laboratório de dados para impacto social, que tivemos 2 turmas, uma para institutos e fundações, né, para investidores sociais, e depois uma turma para empreendedores sociais, e foi uma experiência super rica, porque a gente teve essa oportunidade de construir, né, essa jornada conectando aquilo que para mim é de mais importante, que são a nossa humanidade, né? O que a gente tem como ser humano mesmo para entregar, ou seja, não fugir disso e passar só para a parte analítica, só para os dados, mas entender que os nossos insights, aquilo que a gente tem como intuitivo, né, inclusive, ele pode ser trazido para dentro de um projeto de dados, né? Então, uma coisa que é muito importante quando a gente fala de inteligência analítica é que a gente não pode esquecer aquilo que a gente chama de intuição, mas que, na verdade, é mais um aglomerado de todas as vivências que a gente teve na vida, que vem como um insight, né? E usar isso como, talvez, uma hipótese, né? E aí, a partir disso, fazer um estudo de dados para poder ter a comprovação dessa ideia, né? Então, a gente não tem que abrir mão da nossa intuição, mas a gente tem que se conectar com aquilo que a tecnologia pode nos trazer, que é essa comprovação a partir do uso de dados. Então, foi muito rico a gente fazer esse trabalho em 2018, e uma outra atuação que eu acho muito importante quando a gente fala de Data for Good, é realmente a alfabetização das pessoas nessa nova linguagem, né? Então, pensar no indivíduo mesmo. Então, essas conversas que a gente está tendo aqui no festival e que a gente tem em todos esses ambientes de fala, né, sobre as mudanças que o mundo está passando, para mim isso também é Data for Good, porque a gente está instruindo o indivíduo, né? Então, quando a gente faz uma palestra, né, no meu caso que eu fiz 2 TEDx também falando sobre os impactos dos dados na sociedade, um especificamente sobre Data for Good e o outro falando sobre o impacto dos algoritmos na sociedade, a gente está levando essas conversas para um público maior e fazendo com que mais pessoas entendam, né, o que está acontecendo e possam ser, com essa consciência ampliada, ser responsáveis pelas ações que elas têm, né, nas interações nas redes sociais ou nessa vida digital, que ela é cada vez mais presente, que foi acelerada aí com a pandemia, né? Então a gente precisa que mais pessoas entendam realmente o que está acontecendo, o que está por trás. Então isso também é Data for Good. A gente instruir o indivíduo, né, é fazer com que ele faça parte dessa comunidade digital, dessa comunidade que a gente tem, né, que ser cada vez maior e mais forte.
Ai, Di, e assim, tu nem sabe, mas amanhã a gente vai lançar uma nova plataforma de educação em dados, levando esse Maravilhoso. conhecimento para indivíduos. Nasceu depois de todas essas experiências que a gente foi tendo, laboratório, workshops, mentorias, né? E vai lançar uma série chamada Habilidados. Ai, maravilhoso, Tá, gente. tu E vai é isso participar, mesmo que vocês a gente duas. precisa A gente vai sim fazer em as língua pessoas, os portuguesa. indivíduos. E a gente também vai Perfeito. fazer em Portugal, Ana. Vamos, Vês? língua portuguesa. A gente se une e também lança em Portugal. Eu acho ótimo. É dizer quando e nós lançamos. Fechou, fechou uma parceria. Está fechado. Eu quero fazer para vocês uma pergunta, até foi legal que a Diretora trouxe essa questão da intuição também, da humanização, e o Charles Eisenstein, ele foi o que abriu o nosso evento, né? E ele trouxe muito um olhar bem aprofundado de a gente fazer perguntas sobre o que realmente queremos medir com os dados quando a gente fala de impacto social. Então, eu queria ouvir vocês, assim, sobre qual a visão de vocês do o que é possível medir de impacto social com os dados. O que vocês já fizeram nesses projetos? Sim, não sei se posso começar. Força. Então, eu assim, na minha opinião pessoal, né, eu sei que isso é uma grande discussão, uma grande polêmica, né, mas eu acho que realmente a gente pode mensurar qualquer coisa. A gente tem como medir, né, de algum jeito, qualquer né, objetivo que a gente tenha. Então, é claro que não é tão simples, né, é fácil a gente medir impacto social, porque é algo mais subjetivo, mas a gente pode usar formas adjacentes para fazer essas mensurações. Então, faço uma analogia muito com os instrumentos que são utilizados em avaliações psicológicas, por exemplo, né, que são, né, é super difícil da gente mensurar, né, o estado emocional de uma pessoa. E mesmo assim, com esses instrumentos, que são várias perguntas que são feitas, elas vão fazendo um mapeamento, né, da situação emocional da pessoa, e a gente consegue dar um diagnóstico no final, numa escala que ela é comparável entre indivíduos e que a gente consegue fazer essa comparação ao longo do tempo. Então, quando a gente fala de mensuração de impacto, é algo similar, né, da gente conseguir entender o que são os objetivos que a gente tem, né, a partir da teoria de mudança, né, da organização, pensar quais que são os objetivos e aí, então, mapear o que são as métricas que vão ser possíveis de, conjuntamente, fazer a mensuração desse objetivo. Então, é interessante a gente sempre pensar na construção de um indicador que ele vá ser capaz de mostrar as mudanças que a gente está gerando, né, a partir dessa iniciativa, que as mudanças que a gente está gerando para o beneficiário de um momento para o outro, né, e também poder comparar iniciativas similares para entender quais que estão gerando um impacto melhor numa determinada área e quais que são as melhorias que a gente pode ter naquele projeto. Como exemplo, tem um projeto que a gente fez no laboratório de investidores sociais do SGB em 2018, com a Andy, que é uma das apoiadoras, né, do Social Good, onde a gente desenvolveu justamente um índice para ajudar eles a mensurar qual que estava sendo o impacto das casas de cultura, né, que são órgãos que eles constroem constroem e gerenciam dentro das comunidades que eles têm atuação, né, e então a gente desenvolveu um FIB, né, que é o Índice de Felicidade Interna Bruta, né, baseado no FIB que é utilizado pela Organização das Nações Unidas, e eles, que é um contraponto aí ao PIB, né, do Produto Interno Bruto, para pensar que o Índice de Desenvolvimento Humano ele não é só baseado no resultado econômico de um país, mas também em outros indicadores de felicidade da população. Então a gente desenvolveu esse indicador especificamente para as casas de cultura, onde a gente tinha 33 indicadores distribuídos em 9 eixos diferentes. Entre esses eixos, a gente tinha coisas como visibilidade comunitária, resiliência ecológica, o bem-estar psicológico das pessoas que estavam envolvidas na casa de cultura, saúde, educação, e aí, então, a gente tinha esses 9 eixos que a gente conseguia mensurar a partir desses 33 indicadores e fazer uma contabilização de qual que era o status da casa de cultura, quanto que ela estava impactando aquela comunidade naquele determinado momento. E aí se percebia aonde que tinham pontos que poderiam ser melhorados, né, e podia-se fazer um investimento exatamente naqueles pontos e depois, num momento futuro, fazer a avaliação do quanto que realmente melhorou o impacto na instituição.
Então, um projeto super legal, e acho que é um exemplo de mensuração que foi construído com toda a equipe da Engie, e isso que foi bacana, porque eles se empoderaram dessa solução, né? Não foi algo que a gente simplesmente entregou pronto, né? A gente fez essa construção junto, e isso que é importante, a gente ter essa distribuição do conhecimento, né? Esse empoderamento de quem vai utilizar depois, quem vai consumir essa informação no final. Eu queria acrescentar, quão essencial é essa mensagem, que é as consultoras, ou seja uma ONG, seja um setor privado, é exatamente isso, é não criar uma ferramenta ou uma métrica para uma ONG que seja mais da consultora e menos da ONG, mas sim algo que a própria ONG colha para si. E fizeste-me lembrar também um exemplo de uma ONG com quem eu tive o prazer de falar durante o Summit, que chama-se Community Solutions, e é uma ONG americana. E basicamente o que eles fazem é, eles tentam erradicar os números de sem-abrigos na América, mas curiosamente, quando eles começaram a medir o impacto, eles não começaram logo da forma certa. E apesar de nós estamos a falar de números, vamos ver neste exemplo que às vezes os números não mentem, mas a nossa escolha de métricas pode ser muito enganadora na medição do impacto. Então, eles começaram por medir o impacto, medindo o número de casas que eram atribuídas aos sem-abrigo, ou seja, início do ano atribuímos 1000 casas, final do ano atribuímos 10.000 casas. Mas este valor não traduzia nenhum impacto social, estava relacionado com atribuir um bem, mas não com um impacto. Então a mudança de mindset foi quando eles mudaram desta variável para uma variável que é reduzir o número de sem-abrigos que estão na rua. E depois dentro desta métrica existiam várias. O número de sem-abrigos que era sénior no início do ano até ao final do ano, o número de sem-abrigos da comunidade LGBT. Portanto, isto é um exemplo que para mim é fascinante de como a escolha da métrica pode influenciar muito também a direção que nós estamos a caminhar. Porque se tivermos a métrica certa, temos um foco. Estamos a caminhar na direção para resolver o problema. Com a métrica errada, pode nos dar uma sensação de progresso que não é a certa. Muito bom também essa tua colocação no final agora, Ana, porque isso é parte também do nosso aprendizado no trabalho, né? De quando a gente apoia uma organização que tem esse fim de impacto social ambiental, a definir essas melhores métricas, porque muitas vezes a organização pode parar e estar olhando para algumas métricas que são esses resultados de negócio que a gente fala, assim, né? Que é o número de casas, o número de casas de cultura, né? Que é algo que é ótimo saber, mas que não necessariamente aponta o que é o impacto real. Então, o impacto real está muito mais adiante em cima da grande alma, do grande objetivo, e que é super difícil, né? E muitas vezes, assim, eu vou falar para vocês, nas minhas andanças e workshops e tudo, às vezes é assustador para a pessoa pensar como que eu vou medir o impacto. Mas eu gosto desse olhar criativo do cientista de dados, tá? De pensar, mas vamos ver formas que a gente pode, pelo menos, acompanhar evidências, que informações, a partir desse sonho maior, a gente consegue coletar, né? E aí eu quero trazer uma pergunta do público, se vocês estão envolvidas em algum projeto para avaliar o impacto social dessa pandemia, ou se vocês conhecem algum projeto que esteja fazendo isso. Não sei se tu queres comentar, Ana, que vocês tiveram uns projetos aqui em Portugal sobre a pandemia, né? Sim, no âmbito da Data Science for Social Good Portugal, o nosso âmbito foi mais na recolha de dados e depois disponibilizar estes dados para a comunidade para eles fazerem estas análises. Eu não me recordo de nenhum projeto, do nome concreto deste projeto, mas uma forma de medir o impacto da pandemia é perceber, por exemplo, fazer uma correlação entre a pandemia e o poder de compra, ou a pandemia e os hábitos das pessoas, por exemplo, em termos de acesso à cultura. Portanto, só dar aqui umas ideias de como é que é possível relacionar estas duas variáveis. Isso.
Complementando até a fala da Ana, não são análises especialmente com esse fim de análise do impacto social, mas a própria Nielsen, né, onde eu trabalho, a gente teve alguns relatórios mostrando as mudanças do comportamento do consumidor, nesse caso, a partir da pandemia. E muitos dos dados, né, a Nielsen também trabalha com a doação de dados. Então, a gente sabe também que tem alguns projetos nos Estados Unidos que foram desenvolvidos, entregando esses dados para instituições poderem ajustar, né, as suas ações conforme essas mudanças de modelo e tudo que está acontecendo nesse momento do mundo. E adorei. Se não tem um projeto estudando impacto social, a Ana já deu ali uma dica de variáveis. Exato. Que a gente pode coletar e fazer. A gente vem acompanhando aqui, assim, a gente fez um trabalho, né, muito forte aqui em Santa Catarina, que foi um dos painéis anteriores ao nosso, que criou o Núcleo Intersetorial de Inteligência de Dados sobre os dados do Covid de Santa Catarina. Ele trabalhou muito em cima da infraestrutura necessária, gerou 7 produtos de dados, mas eu gosto muito dessa pergunta para pensar assim, e agora? Né? Quais são os impactos sociais? E a gente está vivendo uma educação, por exemplo, totalmente remota, né? Imagina para a educação pública, quais são os impactos dos estudantes que estão remotos e não têm, às vezes, acesso à tecnologia para fazer suas aulas online. Acho que bem legal essa pergunta. Precisamos criar aí, ir atrás de tudo isso. E tem mais uma pergunta aqui que eu queria trazer para vocês. Quais referências e caminhos vocês recomendam para um cientista de dados que quer trabalhar com impacto? Ah, incrível. Ótima pergunta. Eu acho que participar de comunidades, basicamente. Eu acho que essas oportunidades, elas são super ricas, porque tu te conecta com outros cientistas de dados que já estão atuando, né, com impacto, tem a oportunidade de saber organizações que precisam desse trabalho, né, e eu acho que uma coisa que é muito importante a gente ter em mente é que a gente precisa, quando a gente está trabalhando com Data for Good, a gente precisa de todos os níveis de aprofundamento analítico. Então, não é porque tu está começando na carreira, está começando a estudar sobre dados, tu tem que esperar saber sobre os algoritmos mais complexos para querer oferecer o teu trabalho. As organizações sociais, elas precisam, às vezes, até de uma estruturação de uma base de dados, de ajudar a fazer uma análise bem simples, e para quem está começando é um baita projeto, porque é uma experiência super rica de poder contribuir, né, para essa organização, e é algo que eles realmente estão necessitando. Então, acho que é válido, desde o início da carreira, já se engajar nesses tipos de projetos. Acho que o SGB mesmo é uma super fonte no Brasil, né, que a gente tem um movimento aí estruturado, tem várias formas de atuação, e assim, aqui em Portugal, o Data Science for Social Good está fazendo uma mega iniciativa, realmente de conexão, e não só Portugal, né, agora está uma comunidade global mesmo. Para o mundo. Sim, eu acho que falaste muitos dos pontos que, portanto, eu própria, falando em mim, portanto, eu já estava na área de Data Science, mas queria fazer a transição para Data Science com impacto, ou com maior impacto. E então eu própria, a primeira coisa que eu fiz foi procurar comunidades. Primeiro encontrei a DataKind, percebi que não existia em Portugal, e depois, quando encontrei a Data Science for Social Good Portugal, foi aí que eu comecei a encontrar pessoas com os mesmos objetivos, e depois, em conversas, começando projetos ou discutindo tópicos, passo a passo, vamos começando a estar envolvidos em mais projetos e a tendo mais ideias do que é que fazer a seguir. Portanto, eu diria que o primeiro passo é definitivamente pertenção a uma comunidade. Mas tem aqui mais outras notas. Por exemplo, existe uma plataforma, que é a plataforma Solve for Good, em que, de forma autónoma, podemos nos candidatar para iniciar um projeto como ONG. Portanto, é muito mais autónoma do que estar associado a uma DataKind ou uma DSSG. Portanto, recomendava definitivamente usar a plataforma Solve for Good. Se a pessoa for estudante, propor uma tese ou propor um projeto que tenha uma aplicação de social good, e aí é a primeira oportunidade e é uma oportunidade de exploração. Portanto, não existe uma caixa, não existem limites, e podemos escolher o tópico, podemos escolher a organização com a qual discutir este assunto, e existem muito mais liberdade. Portanto, não existe uma dependência de terceiros.
e caso a pessoa esteja numa empresa e já pertence ao mundo de Data Science, por que não sugerir como impacto social da empresa eles próprios fazerem serviços pro bono para uma ONG? Portanto, em qualquer fase que a pessoa esteja a trabalhar, estudar, não trabalhando, eu acho que existem oportunidades em todo lado, é só saber por onde começar. Muito bom. E aqui, então, né, como a Jerê comentou, a gente tem a comunidade do Social Good Brasil de braços abertos para muitos cientistas de dados que queiram apoiar projetos, né? A gente fez um programa esse ano, o Programa Cidadão de Dados, que a gente teve um número bem bacana de cientistas de dados participando para poder se aproximar desse universo. Então, a gente falou para os cientistas um pouco mais sobre impacto social e a gente trabalhou em projetos sociais, né, bem mão na massa. Então, muito bom, muito obrigada. Musas maravilhosas, para a gente finalizar, eu queria muito fazer uma pergunta que está na minha cabeça, foi até uma sugestão da Ana, que é sobre o que o Silvio Meira trouxe, inclusive, ele foi o palestrante anterior ao nosso painel, que ele colocou isso aqui, a gente precisa evitar um brejo de dados. E ele colocou assim, a falta de estratégia dos negócios para poder trabalhar e coletar bem os seus dados. Isso me lembra muito como parte do desafio que é fazer essa consultoria Data for Good também, né? Que é aquele desafio de quando a gente vai trabalhar com a organização, um projeto social, de entender assim, que existe um olhar estratégico muito importante. Queria ouvir de vocês, infelizmente tem que ser uma resposta rápida, que o nosso tempo está acabando, mas se vocês puderem elencar cada uma um super desafio que vocês já viveram, para a gente ficar com a dica do que a gente tem que olhar. Pode começar. Ok. Então, muito rapidamente, um desafio que nós encontramos, eu vou dizer dois muito brevemente, um deles é, uma vez que as ONGs que em Portugal com quem contactamos estão num estado muito inicial de maturação, portanto, têm problemas nas bases de dados ou não recolhem os dados da forma mais eficaz, o desafio primeiro é como é que nós adaptamos os nossos programas de forma a beneficiar estas organizações de melhor forma. Este é o primeiro. E a segunda tem a ver com gerir voluntários, porque os voluntários não têm uma alocação de tempo, não estão a ser pagos por nós, portanto, a vida deles muda muito, a motivação e a alocação de tempo. Portanto, diria que estes são os maiores dois desafios que, enquanto organização, nós temos. Eu falaria dois pontos que eu acho bem críticos, assim, que primeiro a gente conseguir quebrar o gelo e eliminar o medo que as pessoas têm com relação ao uso de dados, né? Que muita gente já tem aquela aversão à matemática, estatística, já sai correndo quando a gente fala de dados, e a gente conseguir mostrar para eles que isso é importante e pode ser simples usar os dados para tomada de decisão, né? Então, de fazer com que essas organizações entendam que o propósito que eles têm pode ser muito ampliado, amplificado a partir do uso de informação. E outro ponto que eu acho que é importante é a questão do foco no usuário, né? Então, da gente ter essa preocupação de falar a mesma língua do usuário, de usar um storytelling, uma narrativa que vá ser aderente àquela organização que vai utilizar a informação, né? Então, eu vejo que muitas vezes os projetos de Data for Good, eles estão atendendo mais à necessidade do cientista de dados de querer usar uma ferramenta, de usar o seu conhecimento, e acaba que se cria uma solução super elaborada, né, que depois que acaba o projeto, não tem ninguém dentro da organização que consegue dar continuidade para aquela solução. Isso é super frustrante para todo mundo, né? Então, acho que é muito importante isso, a gente entender, como a Ana falou, que tem diferentes níveis de maturação, e a gente precisa se adequar a quem realmente está precisando, que é o beneficiário, que é a organização beneficiária naquele projeto, né? Então, ter essa formação analítica dentro da organização, fazer com que as pessoas realmente passem por essa construção dessa cultura analítica dentro do negócio, né, por todos os níveis, por todas as equipes de dentro do negócio social. Perfeito, super obrigada. Me lembra muito assim, as coisas que a gente trazia, né, de Jerê nos workshops, da importância das lideranças das organizações sociais aprenderem sobre dados, porque eles são as melhores pessoas para desenhar esse futuro, para desenhar os projetos e transformar e incorporar
a estratégia de dados no que eles já fazem da organização social, né? Ou daquela iniciativa. Obrigada, tá, Anne e Dierê, pela participação de vocês. Fiquei muito feliz da gente ter realizado esse bate-papo. Contamos com vocês na nossa nova plataforma de educação em dados, que vai ser super democrática, super aberta, super mão na massa, para a gente democratizar a educação em dados para todo mundo que pode acessar, acessível em Libras, né, para pessoas surdas, para que a gente possa chegar em muita gente. Também muito lindo. Estou ansiosa por pôr as mãos na massa. Vamos pôr a mão na massa. Obrigada pelo exemplo de vocês também, né? 2 mulheres no mundo de dados e tecnologias. A Dierê foi a minha mentora. Aprendi tudo com ela. Maravilhosa. E vocês, tu minha mentora de impacto social, então super complementar. Ai, que delícia, né? Muito bom, gente. Gratidão para vocês. Uma boa noite. Eu vou chamar aqui a Luísa para fazer o encerramento. Tchau. Tchau, tchau.